Bom, vamos lá. Jesus Cristo existiu? Evidências históricas, bíblicas e arqueológicas que confirmam a existência de Jesus. Aqui é um artigo, né, que eu peguei, né, depois eu vou citar esse artigo de pessoas renomadas aí. Bom, esse artigo que eu peguei aí são dessas pessoas aqui, né, F.F. Bruce, 1910 a 1990. Quem foi erudito ou britânico do Novo Testamento, professor em universidade como Manchester. Contribuição: reconhecido por sua análise histórica e textual da Bíblia, defendia a confidelidade histórica dos documentos do Novo Testamento. Obra citada: Jesus and Christian Origins. Outside the New Testament. Examina fontes não cristãs sobre Jesus e o cristianismo primitivo. Norman Chesley, 1932 a 2019. Quem foi? Teólogo e filósofo cristão norte-americano, cofundador do Seminário Evangélico do Sul. Produziu vasta obra em apologética, filosofia da religião e ética. Obras citada: Barker Ecclesiopatia of Apologetics, uma referência abrangente sobre argumentos em defesa da fé cristã. Garley Habermas, 1950. Quem é? Historiador e apologética cristão, norte-americano, professor na Liberty University. Contribuição: especialista na ressurreição de Jesus, desenvolveu o Minimal Facts Approach, abordagem dos fatos mínimos para defender a historicidade da ressurreição. A obra citada: The Historical Jesus Ancient Evidence for the Life of Christ, reúne evidências históricas extra e intrabíblicas sobre Jesus. Le Strobel. Quem é? Jornalista investigativo e escritor norte-americano. Contribuição: ex-ateu que se tornou cristão após investigar evidências históricas e científicas da fé. Edwin Amashushi, 1937. Quem é? Historiador e professor emérito da Universidade de Miami, Ohio. Contribuição: especialista em história antiga, arqueologia e estudos bíblicos, com foco em culturas do Oriente Próximo. Bom, todas as pessoas aqui, né, a bibliografia do estudo, né, do artigo que eu peguei aqui, né, como eu citei aí, né, o que eles são, né, aqui tá em inglês, então eu botei no manhã e traduzi ali em português para entender, né. Depois que eu fui ver, esse Straubel Lee, depois que eu fui ver, foi aquele cara era um jornalista que era ateu e virou cristão. Até então fizeram até um filme baseado na história dele. Tem até um livro dele, né? O filme se chama Em Defesa de Cristo, né? Inclusive, né, recomendo, muito bom o filme. Então vamos lá, vamos ler o artigo aqui, né? Para provar que Jesus existiu e que ele é Deus, né? Bom, vamos lá. Jesus Cristo existiu? Evidências históricas, bíblicas e arqueológicas que confirmam a sua existência. Bom, a introdução aqui do artigo, né, vai falar ali quem que é as pessoas. Eu vou deixar aqui depois no comentário aqui, na descrição, o link desse estudo de qual eu estou usando, né. Então vamos lá. Jesus Cristo existiu? Provas históricas irrefutáveis. A afirmação de que Jesus Cristo existiu é sustentada por um conjunto robusto de evidências documentais, incluindo registros bíblicos e extra-bíblicos. Embora muitos tentem reduzir Jesus a um personagem literário, os próprios historiadores seculares confirmam que ele foi uma figura real. Evidências bíblicas. Os 27 livros do Novo Testamento são os primeiros e mais detalhados documentos sobre a vida de Jesus Cristo, escritos entre os anos 40 a 90 d.C. Trazem relatos de testemunhas oculares que conviveram com ele. A prescrição histórica desses textos é confirmada pela arqueologia e pela análise de manuscritos antigos. 2 Pedro A1:16 diz assim: Nós não estávamos
contando coisas inventadas, quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. A Bíblia não apresenta Jesus como um mito, mas como uma pessoa real, com pais, amigos, discípulos, profissão, emoções, histórico, verificável. Evidência não cristã. Mesmo fontes seculares que não tinham interesse algum em promover o cristianismo, registraram a existência de Jesus. Flávio Josefo, o historiador judeu do século I, em Antiguidades Judaicas, livro 18 do capítulo 3, escreveu: Naquela época havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era virtuosa e muitos judeus e gentios tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação, mas seus seguidores continuaram a amá-lo, pois afirmaram que ele lhes apareceu vivo 3 dias após a morte. Esse testemunho é considerável uma das evidências mais sólidas sobre a existência de Jesus. Cornélio Tácito, chamado de o maior historiador romano, Tácito confirma no livro Anais 15:44 que Jesus foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério. O Talmud judaico, compilação de ensinamentos rabínicos do século I, o Talmud babilônico, Sheretim 43, afirma: Na véspera da Páscoa, Exu, Jesus, foi enforcado durante 40 dias. Um arauto anunciou: será apedrejado por práticas feitiçaria e conduzir Israel ao erro. Como ninguém apareceu para defendê-lo, ele foi executado. É impossível ignorar, até as autoridades judaicas reconheciam a existência de Jesus. A divindade de Jesus. Outro ponto atacado por céticos é a natureza divina de Jesus. Alguns afirmam que a ideia de que ele era Deus surgiu séculos depois. Isso é falso. Logo no século I, os próprios apóstolos reconheceram a divindade de Cristo. O Verbo era Deus. João 1:1. Meu Senhor e meu Deus. Tomé em João 20:28. Nosso grande Deus é Salvador Jesus. Tito 2:13. Além dos textos bíblicos, Plínio, o jovem governador romano, 112 d.C., relatou ao imperador Trajano que os cristãos adoravam Jesus como Deus, prova de que esta crença já era consolidada nos primeiros anos da Igreja. A expansão do cristianismo, logo após a morte de Jesus, é uma prova poderosa de que algo extraordinário aconteceu. Não faria sentido milhares de judeus abandonarem suas tradições e arriscarem suas vidas se Jesus não tivesse ressuscitado. E ele se apresentou vivo com muitas provas irrefutáveis, aparecendo durante 40 dias e falando do reino de Deus. Atos 1:3. O crescimento explosivo do cristianismo em Jerusalém, o local onde Jesus foi crucificado, só é explicável pela realidade da ressurreição. Caso fosse uma mentira, bastaria apresentar o corpo para desmentir os discípulos, mas ninguém conseguiu. Alguns vídeos e livros populares alegam que o cristianismo copiou mitos de divindade antigas como Mitra e Osíris. No entanto, essa teoria cai diante dos fatos históricos. Mitra, por exemplo, não nasceu de uma virgem, segundo os mitos antigos. Ele teria saído de uma pedra. Osíris, na mitologia egípcia, não ressuscita de forma corporal, mas passa a habitar no submundo. O nascimento virginal de Jesus, previsto por Isaías 7,14, foi uma profecia registrada há 700 anos antes do nascimento de Cristo. Sua ressurreição igualmente foi anunciada séculos antes, Salmo 16:10 e Isaías 53:10. A credibilidade dos evangelhos. Críticos também apontam contradições nos evangélicos, mas a arqueologia e o contexto histórico explicam essas aparentes divergências. Um exemplo clássico é a cura do cego em Jericó, Lucas 18:35 e Marcos 10:46. Arqueólogos descobriram que havia 2 cidades chamadas Jericó,
o que resolve a suposta discrepância. Os evangelhos não são obras fantasiosas, mas documentos de testemunhas oculares, consistentes entre si e confirmadas por fontes externas. Os falsos evangelhos e o cânon bíblico. Alguns críticos alegam que a Igreja escondeu outros evangelhos para manipular a verdade. Isso não procede. Textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas foram escritos no século II ou III, muito depois dos eventos narrados, e trazem ensinamentos estranhos e incompatíveis com a mensagem cristã. A seleção dos livros bíblicos não foi manipulação, mas um processo criterioso baseado em 3 fatores: autoria apostólica ou de testemunhas oculares, coerência com a doutrina cristã e reconhecimento unânime pela Igreja primitiva. As evidências são esmagadoras. Jesus Cristo existiu. Viveu na Palestina no primeiro século, ensinou e realizou milagres. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos e ao terceiro dia ressuscitou. Negar esses fatos é ignorar séculos da história, documentos e testemunhas confiáveis. Para quem crê, isso não é apenas uma informação acadêmica, mas uma boa notícia. Jesus vive e oferece perdão, salvação e vida eterna a todos que nele creem. João 3,18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus.